Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do Céu nos guarde, nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores morais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje estamos com Guilhermina. Que o nosso Pai Maior continue nos abençoando sempre. E Angélica. Oi. Que o estudo seja a nossa ferramenta de libertação e de progresso. Então, hoje estamos encerrando um tópico, tá? Que nos fala de caridade e amor ao próximo, com a pergunta 889, e vamos iniciar um outro tópico com a pergunta 890, que inicia o tópico amor materno e filial. Aparentemente, os tópicos são um tanto diversos, mas quando se fala a respeito de amor ao próximo, não tem como fugir. A lei divina é uma coisa só. Não é à toa que os tópicos foram colocados no mesmo capítulo, didaticamente pelo codificador. Então nós vamos começar com Angélica, com a pergunta 889, e essa pergunta é formulada assim: não haverá homens reduzidos à mendicância por sua própria culpa? Bom, agora vamos começar a nossa linha de raciocínio. A resposta dos espíritos foi a seguinte: sem dúvida, mas se uma boa educação moral lhes tivessem ensinado a praticar a lei de Deus, não teriam caído nos excessos que ocasionaram a sua perdição. É disso, sobretudo, que depende a melhoria do vosso globo. Essa é a resposta. Agora vamos começar a entender. A questão: não haverá homens reduzidos à mendicância por sua própria culpa. Culpa, responsabilidade. Se nós estamos diante de uma lei que rege o nosso comportamento ético, moral, qualquer coisa que fuja, do bom cumprimento vai gerar responsabilidades, vai gerar consequências e consequentemente, responsabilidades. Então, se hoje nós estamos em determinado patamar da nossa existência e passando por necessidades a ponto de estarmos mendigando, isso nos leva a uma reflexão de que bom uso de alguma das nossas propriedades não foi feita com esmero. Segundo, trabalhar, quem está ajudando, quem tem a possibilidade de ajudar nesse papel, está no papel de apoio, não tiver a misericórdia ou a sabedoria de passar a ensinamento, dar possibilidades de crescimento ou de mudanças de atitude neste necessitado,
só com o apoio financeiro ou material não ajuda, não cresce. Então, precisamos estar coerentes na questão. Somos, sim, responsáveis por tudo que nos acontece, pela posição que nos encontramos, pelas necessidades que nos encontramos, mas nesta situação acontece a grande mudança, porque tudo nos leva a uma reflexão do porquê e para quê. Então, eu acredito que a gente são coisas que nos acontecem em cumprimento da lei, mas que tem por objetivo maior um crescimento, o progresso pessoal de cada um. Eu acrescento na reflexão, é o seguinte: aquele que hoje, nesse momento, é o foco, está reduzida à mendicância por sua própria culpa, é evidente que nós não temos a menor condição de julgar. Porque a gente corre um sério risco de alguma ele fez. Para estar nesse estado, alguma ele fez. É um primeiro raciocínio que se faz normalmente. Então, independentemente dos motivos pelos quais ele está na mendicância, pode até estar por sua própria culpa, por ter anteriormente ferido os princípios básicos, etc, etc. Eu acho que a nós compete esticar a mão. E às vezes, na maioria das vezes, quando você se sensibiliza e você se disponibiliza a ajudar, se você, claro, quem está com fome, é a velha história do Betinho, né? Quem tem fome tem pressa. Quem está com fome realmente está precisando comer. Mas, além disso, ele está precisando de um ouvido para ouvir. Ele está precisando de alguém que converse de igual para igual. Alguém que sente junto e fale com ele, o veja. Perceba que ele não é invisível. Perceba que ele é uma pessoa que tem necessidades materiais nesse momento, mas que muitas das vezes precisa muito mais do que o pão e da comida. Precisa muito mais da percepção de que existe, de que alguém se preocupa com ele, de forma totalmente em maiores interesses, que não está fazendo questão que todo mundo veja que ele está sendo tão bonzinho, que ele está querendo ver aquela pessoa. Essa é a diferença. Porque no momento em que você presta o auxílio, não como quem você vai jogar um pão para um cão, você está ajudando uma pessoa, você está ouvindo uma pessoa, você está dando espaço a uma pessoa e fazendo com que essa pessoa, de repente, se veja como ser humano, se veja como pessoa e resgate aquilo que ele possivelmente deve ter deixado lá no subconsciente, lá atrás, e deixe de se ver como um trapo. E aí ele começa a crescer. Esse eu acho que é o principal papel. Claro, dar o pão é fundamental, porque quem está com fome hoje. Mas, independentemente de dar o suprimento material, é importantíssimo que a gente ouça, que a gente entenda, que a gente perceba e veja como você pode contribuir dentro do ponto de vista moral, sem ser aquele cara sensacional que está lá em cima e que vem dar lição de moral para o cara que está lá embaixo. Isso aí também é complicado. Eu posso... Só fechar aqui o raciocínio. Isso faz parte de um equilíbrio. Sim. E se eu cheguei na situação, se eu cheguei a cruzar o caminho deste necessitado, gente, por quê? Não é por acaso, né? Não é por acaso. Algum compromisso eu tenho. Sim. Alguma responsabilidade eu tenho naquela situação de uma forma geral. Então, não vamos perder as oportunidades de estar presente e auxiliar, né? Exatamente. Fala, mestre. Fala, João. Que mestre? Fala, que isso, vai. mestre? Vai. Mestre tem um que é Jesus, Mas pelo amor diga. de Deus. Então vai, representante de Jesus. Só piora. Meu Deus do céu. Eu tô agora virando sacerdote aqui dentro. Só piora. Vamos lá. Meu Deus do céu. Bom, mas voltando aqui, eu estava pensando aqui num aspecto. Por exemplo, essa questão aí, homens reduzidos à mendicância por sua própria culpa. Eu acho, por exemplo, um indivíduo que tenha tido uma vida um tanto desregrada, mesmo tendo tido muitos recursos, ele pode perder tudo. Não julgo. E, em perdendo tudo, ficar numa situação de total penúria. Principalmente se ele for portador
de uma enfermidade grave e essa enfermidade for invalidante. É isso. Então, nós não sabemos a dimensão da dor que nos cerca. Nós não sabemos a dimensão do sofrimento das pessoas que estão à nossa volta. Então, se você é levado ao contato com um indivíduo nessas condições, estenda-lhe as mãos, sim, mas aquela mão amiga que está com a palma levantada para cima no sentido de dar o apoio. Que não seja a mão com a palma levantada, com a palma para baixo, no sentido de agredir, ou que não seja aquela mão apontando com o dedo para ele, culpando-o, responsabilizando-o, porque não temos o direito de julgar. E quando estendemos um dedo para alguém, nós temos 3 voltados para nós. Quando acusamos o outro, nós estamos também chamando a atenção sobre nós. Então, vá, sirva dentro daquilo que lhe for possível e siga adiante. Gente, nós não temos noção do que seja, por exemplo, o sofrimento de um indivíduo que tenha tido algum tipo de propriedade ou recurso nas mãos e que tenha perdido tudo aquilo que lhe estava nas mãos e ainda por cima despencou por conta da enfermidade. Nós já tivemos contato com pessoas de instituições asilares que recebem aquelas pessoas que ninguém quer, porque a pessoa tem uma doença, uma neuropatia grave, e foi uma criatura que teve recursos, teve projeção social, só que a doença a derrubou. E quem deveria dar-lhe o provimento da necessidade, não somente abandonou, como levou todos os recursos materiais que a criatura tinha. O prólogo sentiu um certo tom de provocação quando você... Não, você não teve na casa da nossa neta? Sim. Não, claro. Passou a tarde com ela? Um detalhe interessante é que, além de mãe e avó... Você não curtiu a beça? Claro. A questão não é essa, não. Além de ser mãe e avó, eu trabalhei durante muitos anos da minha vida trazendo gente ao mundo. E trabalhar com maternidade é uma coisa muito interessante, muito interessante. Se faz reflexões assim imensas, porque você vê situações as mais variadas. E eu tive a oportunidade de trabalhar em instituição, maternidades públicas e na rede privada. Então isso é bem interessante, também tem a ver com isso. Bom, o amor materno é uma virtude ou um sentimento instintivo, comum aos homens e animais? E a resposta é meio óbvia. É uma coisa e outra. Nos animais, vamos mirar as mães. A natureza deu à mãe humana, o amor pelos filhos no interesse da conservação deles. Ponto. No animal, porém, esse amor é limitado às necessidades materiais. Cessa quando os cuidados se tornam inúteis. É interessante, a primeira coisa que vem à cabeça, quando você pensa na mãe passarinho. Ela põe os ovos, aí o passarinho, o ovo eclode, o passarinho pequenininho fica lá com a boquinha aberta, aí a mãe vai, traz o alimenta e tal. Quando a mãe percebe, isso é instintivo, claro, ela não raciocina isso, ela percebe que aquele filhote já está em condições de voar, isso significa
cuidar da vida, vai embora, a própria mãe te puxou. Aí ela empurra para fora do ninho, literalmente. E aí ele vai, tropeça, papapá, mas ele vai. Ele vai. E vai, queira ou não. E a mãe, por instinto natural, ela sabe o momento em que o filhote está em condições de ir. A gente não pode dizer, a mãe fica, tadinho do meu filhote, puxa vida, vai encontrar um gavião enorme, tão pequenininho, não vai conseguir pegar comida. Vai porque a natureza provê. E ele aprende a se virar, ele aprende a dar o jeito. A mãe humana, aí está aqui, ó. No homem, persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho além do túmulo. Aí eu vou um pouquinho além. Tá. Aí a mãe humana, naturalmente, claro, o ser humano ele é muito mais frágil do que o animal. Muito mais. O ser humano ele leva muito mais tempo para absorver capacidades e competências de sobreviver ao mundo exterior. E também isso tem situações e situações. Isso dá uma discussão para horas. Porque você tem pessoas que, desde sempre, são obrigadas a dar o jeito de sobrevivência, porque senão não dá jeito e aprende e vai. E tem uns que não chegam nunca. Pode chegar à idade adulta, madura, que continua dependendo dos seus ancestrais. Então, isso é variável até o infinito. Mas, botando na média, a mãe humana, normalmente, tem a abnegação, se devota, ensina. Vamos colocar o padrão. A mãe ensina a se alimentar, ensina a andar, ensina a se vestir, ensina a tomar banho, ensina a se cuidar, ensina a ir para a escola, ensina a estudar, ensina. Isso é o papel clássico da mãe. E eu costumo dizer que isso era o papel clássico da mãe de sempre, só que a mãe moderna, ela tem atividades outras. Então, ela tem tripla jornada, às vezes quádrupla jornada, porque é a mãe que tem que trabalhar, que tem que ajudar na casa, aí tem que cuidar dos filhos, acompanhar os filhos em todos os passos, em todos os momentos, em todos os segmentos. E aí chega em casa, ainda tem que ver como é que estão as coisas, ainda tem que acompanhar, barará. Mas isso é papel, a mulher absorveu isso, a mulher assumiu isso, é papel da mulher. E não vamos entrar nessa discussão, que não também é outra que vai levar um tempão. Só que este devotamento da mãe é uma virtude, desde que tenha bom senso, desde que tenha limites, desde que não seja uma questão de sobrevivência do filhote e não que esse filhote lhe seja dependente emocionalmente para o resto da vida. E aí deixa de ser uma virtude. Porque aquela mãe que se prepara para receber aquele filho, trabalha, educa, dá a ele condições de sobrevivência, ele aprende a se virar, aprende a ser uma pessoa íntegra, própria, independente. Ele tem que voar. Por mais que sofra, por mais que a gente, meu Deus, ele tão... Não, ele tem que voar. Como a mãe que bota o filhote do ninho para fora. Ele tem que voar. O amor persiste, a preocupação persiste, a percepção de que você tem que estar sempre ali. Você está no ninho esperando, se precisar. Mas ele tem que ir para a vida, ele tem que voar, ele tem que ir. E aí ele diz, sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho além do túmulo. Talvez seja uma das dores, acho que mais cruéis para uma mãe, a perder um filho por qualquer motivo. Isso realmente deve ser uma coisa extremamente... E essa dor continua, porque esse amor continua, mesmo após o túmulo. E tudo que é excessivo é prejudicial. Então, para a mãe humana, o amor maternal para a mãe humana é muito mais complexo e muito mais difícil, porque exige que a mãe tenha essa percepção, não vamos dizer igual, uma percepção parecida com a mãe animal. O filho já está na hora de voar, ele tem que voar, ele precisa voar. Por ele, pela necessidade dele, ele tem que voar, ele tem que ir. Por mais que isso te doa, por mais que isso te incomode, puxa vida, o tempo passa tão rápido, ele era um bebê até ontem, ele tem já barba na cara, ele está trabalhando, ele está estudando, ele se vira. Tudo bem, mas ele tem que ir. Ele precisa ir. Por ele. Por ele, não tanto por você. Acrescenta alguma coisa, Angélica?
está dentro do padrão. É que se eu colocar aqui uma coisa, né, que a gente tem que pensar, refletir. O ciclo da vida animal, ele tem seus objetivos, né, de amadurecimento, de desenvolvimento de instintos, de sensibilidade, de sentimentos até, gratidão e outras coisas mais. Já quando entramos no mundo hominal, né, no reino hominal, onde o espírito passa a ter consciência de si mesmo, né, e elaborar mais os seus sentimentos e conquistar virtudes e vivenciar o aprendizado. Você está todo numa busca, né, de aprendizado, a construção de famílias. Quando você começa a exercer a maternidade, você passa a desenvolver em si o tal do sentimento de amor. Você passa a amar a pessoa, né, o espírito que encarnou ali no teu ventre, né, passa a ter um amor por ele incondicional. E essa criatura, em outrora, poderia ter sido um grande adversário seu, um ódio que, a princípio, não se vê terminar. Mas, na condição de mãe, no patamar de mãe, você vai trabalhar justamente, vai enxergá-lo justamente com todo o teu amor, teu carinho, teu aconchego. E o melhor você quer para a criatura. Isso é fantástico na lei de amor, de justiça e de caridade, que nessa lei de Deus. Porque é fundamental a gente esquecer erros passados e dar oportunidades de vivenciar esse amor. E dependendo da maturidade que cada um tenha, esse amor ele pode ser possessivo, sim, em sua grande maioria, mas ele também pode ser libertador. Lembro do filme Nemo, né, Procurando Nemo, em que o pai cerca o peixinho por ter uma deficiência, de todos os cuidados, protegendo ele de tudo e qualquer situação. E a amiga dele, quando vem para ajudá-lo, fala: mas como assim? Se ele não pode, se nada pode acontecer com ele, nada acontece. E aí, como é que fica? Então, nós temos que ter também essa consciência. Se queremos o crescimento, as oportunidades, nós temos que promover também. Exato. É isso aí mesmo. Há que viver as experiências para poder crescer, não estou dizendo? Exato. É aquele negócio: o mármore só vira estátua se ele for ferido pelo formão. E nesse caso o formão fere a ambos, a mãe e o filho. Fazer o quê? Exatamente. Então, gente, vamos refletir a respeito disso. Semana que vem continua esse estudo, tá bom? E vocês vão ver como isso vai se desdobrar. Refletamos a respeito, que o Pai do Céu nos guarde, nos abençoe, hoje e agora para todos sempre. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e que possamos ter no tempo a ferramenta necessária e suficiente para poder crescer interiormente e chegar à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Antônio de Pádua Barbosa e Marta Batista. Olá, meus amigos, estamos aqui mais uma vez dando continuidade ao programa
Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos aqui no seu capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. E que trata, digamos assim, daquilo que nós eventualmente fazemos de bem para os nossos irmãos, para os próximos, mas que ao fazer isso devemos ter o cuidado de fazer de forma mais discreta possível. Em tese, é essa a ideia do capítulo, esse ensinamento do Cristo. Hoje, mais especificamente, nós vamos estudar a beneficência, que é o tema que consta aqui das mensagens dos Espíritos. Há pelo menos umas 4 ou mais mensagens, 5 mensagens, na realidade 6 mensagens sobre a beneficência, porque é uma coisa realmente de suma importância para todos nós. E para dar início aqui ao nosso trabalho, está sempre aqui conosco a Marta Batista, que vai nos abrilhantar com seus comentários, e na técnica o Cláudio. Então, Marta, vamos lá. Vamos ao trabalho. Vamos falar então sobre a beneficência. Nós sabemos que é a beneficência de uma forma, né, mais simples, mais reduzida, seria a caridade material, né? Muito embora, depois que nós vamos estudando e reestudando o Evangelho segundo o Espiritismo, em algum momento a gente há de estar repetindo, né? Nós estamos já há muitos anos fazendo esses estudos de forma recorrente, mas muitos que estão começando agora não conhecem, mas nós adiantamos dizendo que virá um capítulo que falará da caridade e mostrará a caridade nos seus detalhes, né, nas suas sutilezas. Então nós sabemos que mesmo aquilo que chamamos de caridade material, ela tem determinados tons que vão permeá-la, que na realidade colocam a caridade material num patamar um pouco mais sutil, que é o patamar quase espiritual, né? Então sabemos que mesmo essa caridade material, ela tem que passar por determinados critérios. O primeiro é o critério que dá título ao capítulo, né? É justamente que você faça sem que venha a demonstrar, a mostrar, né? E a chamar a atenção para aquilo que você está fazendo. E muitos vão dizer assim, puxa, mas eu não estou fazendo isso por mal, né? Eu estou falando porque, na realidade, eu estou tão feliz de fazer essa caridade, eu sinto tanta alegria, que eu quero que outros também sintam o mesmo que eu. Mas aí nós, logicamente, temos que nos lembrar dessa condição, né? De que a vossa mão esquerda não saiba nunca o que dá ou faz a vossa direita. E também sabemos daquela orientação no capítulo que trata da caridade, quando Paulo nos diz que caridade, né, seria justamente aquilo que nós fazemos, mas não pelo número do que fazemos, pela quantidade, e sim de que maneira nós executamos aquela caridade. Ora, quando você trata, né, e mostra e apresenta que a caridade, se ela não respeitar determinadas sutilezas, ela não será a verdadeira caridade, como nos diz Paulo, nós começamos a perceber que mesmo a caridade material está permeada de sutilezas espirituais. São sensibilidades, né, que estão na ordem do espiritual. Então, entendendo bem isso, nós vamos começar a estudar a beneficência e sabermos, entendermos o que o espírito Adolfo, o bispo de Alger, nos traz aqui nessa mensagem. Ele diz, inicia: a beneficência, meus amigos, vos dará neste mundo os mais puros e os mais doces prazeres, as alegrias do coração que não são perturbadas nem pelo remorso, nem pela indiferença. Quer dizer, então aqui ele já dá uma dica para a gente daquilo que pode nos prejudicar e fazer com que nós nos apartemos da
caridade, né? Então é preciso que a gente esteja com aquela chama da caridade que traz alegria no coração e que é considerada, né, a maior alegria e o maior prazer, mais mesmo do que todos os prazeres que você imagina como maravilhosos aqui na Terra. E então percebemos que tanto o remorso como a indiferença são fatores que, se nós não estivermos atentos e vigilantes, poderão nos separar daquela prática da caridade que é tão importante, como ele diz aqui, né? Que traz aquilo que nós buscamos. Todos os espíritos buscam a felicidade. E a caridade traz isso para todos. Mas se nós não vigiarmos, nós poderemos começar a percorrer caminhos de indiferença e até mesmo, no futuro, de remorso, né? Por não ter feito, não ter auxiliado o próximo como deveríamos. E ele segue: se pudesseis compreender tudo quanto de belo e de doce a generosidade das boas almas encerra, esse sentimento que faz com que vejamos os outros como vemos a nós mesmos, e tiremos o agasalho com alegria para cobrir um irmão. Pudesseis, meus amigos, ter apenas a doce preocupação de fazer os outros felizes. Quais são as festas no mundo que podereis comparar a essas festas radiosas quando, tornando-vos representantes da divindade, levais alegria a essas pobres famílias, que da vida só conhecem as vicissitudes e as amarguras. Quando vedes de súbito se iluminarem de esperança esses rostos desanimados, porque não tinham pão, esses infelizes cujos filhos pequenos, ignorando que viver é sofrer, gritavam, choravam e repetiam estas palavras que se enterravam em seu coração materno, como uma espada afiada. Tenho fome. Compreendei quanto são deliciosas as impressões daquele que vê renascer a alegria, onde, um momento antes, só havia desespero. Compreendei quais são as obrigações que tendes para com os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio. Ide principalmente em socorro das misérias escondidas, porque são as mais dolorosas. Ide, meus bem-amados, e lembrai-vos destas palavras do Salvador. Quando vestirdes um destes pequenos, lembrai que é a mim que o fazeis. Então vou fazer uma pausa aqui e comentar esse parágrafo lindíssimo em que ele apresenta justamente todo o sentimento que ele menciona no primeiro parágrafo, né? Quando ele diz que a beneficência, ela traz para nós aquele sentimento de alegria, de prazer, né? Aquela alegria no coração que nós sentimos justamente por fazer, como ele descreve aqui no segundo parágrafo, fazer pessoas que estavam em desespero, pessoas que estavam passando por dramas terríveis, e a gente faz essas pessoas reverterem esses sentimentos, esse desespero, essa angústia, né, da carência absoluta, fazendo uma caridade beneficente ou uma caridade material. Então, que a gente medite sobre isso, e o ditado dele é de uma beleza, de uma sensibilidade, é poético. Então não tem como nós não acessarmos aquilo que ele queria comunicar, né? Fica claro, e ele dá um exemplo lindo quando ele diz que quais são as festas do mundo que nós poderíamos comparar a essas festas radiosas, né? Que é justamente a festa radiosa da caridade realizada por você. Aí ele dá exemplos, né, de pessoas na rua, padecendo fome, frio, né, os seus filhos ali junto a eles na rua, né, desesperados, angustiados, com fome, com dor, né, a dor da fome, que é terrível. E quando você chega e faz alguma coisa por essas pessoas, com certeza você está mostrando para essas pessoas
e trazendo essa alegria para você mesmo, né? A alegria de que eles sentem quando recebem aquela caridade, eles estão então se renovando e se alicerçando e fortalecendo para continuarem a enfrentar aquela prova. E se cada um de nós se compenetrar, né, dessa importância e dessa necessidade, o que a gente vai conseguir nesse mundo, na Terra? Nós vamos conseguir justamente que essa dificuldade desses irmãos vá desaparecendo. Por quê? Porque se cada um de nós fizer um pouco, eles terão o mínimo necessário para saírem dessa condição de pedintes, né, e de absolutos necessitados. Então, quando ele nos convoca a essa caridade, né, a gente se pergunta, né, por que a prática da beneficência nos proporciona essas doces alegrias, essas verdadeiras alegrias? Justamente porque ela nos liberta do egoísmo. Porque quando nós meditamos sobre a importância e a necessidade de fazer o bem, sobretudo o bem material, nós estamos nos libertando do egoísmo. Nós estamos pensando, puxa, mesmo que para mim seja difícil, né, que eu tenha dificuldades até mesmo de ordem material, mas eu me liberto desse egoísmo e tiro um pouco daquilo até que me faria um pouco de falta, mas eu tiro para tirar alguém que está muito mais necessitado que eu daquelas condições sub-humanas. Claro que isso traz uma alegria profunda para cada um de nós. Então, por que a prática da beneficência, ela nos proporciona essa alegria? Porque nos liberta daquilo que nos coloca para baixo, ou seja, nos coloca na densidade material, né? Quando você vai se libertando do egoísmo e abre as comportas do teu coração para atender alguém que precisa mais do que você, claro que isso daí você está se transformando, você está se libertando de amarras que te colocavam preso à terra, né? Então te liberta do egoísmo e com certeza te aproxima do teu irmão, que nós sabemos que estamos todos ligados uns aos outros. E ele segue: caridade, palavra sublime que resume todas as virtudes. És tu que deves conduzir os povos à felicidade. Ao te praticarem, eles criarão infinitas alegrias para o seu próprio futuro. E durante o exílio desses povos na terra, serás para eles a consolação, a antecipação das alegrias que gozarão mais tarde, quando todos juntos se abraçarem no seio de Deus de amor. Foste tu, virtude divina, que me proporcionaste os únicos momentos de felicidade que desfrutei sobre a terra. Que os meus irmãos encarnados possam acreditar na voz do amigo que lhes fala e lhes diz: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio contra as aflições da vida. Então imagina, né, ele nos mostra que é a caridade que realmente vai nos libertar deste momento, né, desta transição de dificuldades que vivemos aqui, de provações que vivemos aqui na Terra. É justamente a caridade. Por quê? Porque ela vai nos trazer justamente o contentamento da alma, vai nos trazer paz no coração e vai nos trazer o remédio contra todas as nossas aflições. Então, por quê? Porque você está atendendo aquele irmão que está numa prova, né? Pelo menos no âmbito material mais difícil do que a tua, e você atendendo esse irmão com essa dificuldade profunda, como ele diz aqui, você antecipa, né, a ele as alegrias que ele gozará no futuro, quando ele for, né, um espírito cada vez mais evoluído até atingir, né, a gradação de espírito puro. Até lá, ele tem ainda um percurso duro, difícil de passar.
E se você é o agente, é o instrumento de diminuir, de minorar essa dor, essa dificuldade, é claro que isso vai te trazer um retorno maravilhoso. Além de você mesmo sentir as alegrias de ser generoso, ao invés de sentir a dor do egoísmo. Quando a gente vai ao Livro dos Espíritos, na questão 888, Kardec pergunta aos espíritos: que pensar da esmola? Né? Nós estamos falando de beneficência, estamos falando de caridade material, então é pertinente a gente pensar sobre isso. Né? Mas isso seria uma esmola? Então ele diz: que pensar da esmola? E os espíritos dizem: o homem reduzido a pedir esmolas se degrada moral e fisicamente. Quer dizer, o que ele quer dizer? Se você colocá-lo, né, na hora de você entregar aquela doação, você colocar essa pessoa na condição de estar recebendo uma esmola, você está humilhando a pessoa. Você não está ajudando essa pessoa. E aí ele diz: o que acontece a pessoa numa situação dessa? Se embrutece. Numa sociedade baseada na lei de Deus e na justiça, deve-se prover a vida do fraco, sem humilhação para ele. Ou seja, você tem que oferecer aquela ajuda, aquele amparo, estender a mão para aquela pessoa que está tão necessitada, de forma que ela não se sinta humilhada e nem sinta que o que você está fazendo é dar uma esmola. Né? Que a gente, quando fala dar uma esmola, a gente usa até um gesto com a mão, né? Que eu estou fazendo aqui agora no estúdio, né? Como se fosse uma coisa que você faz para se livrar, para aquilo não te incomodar, para você não ficar mais perturbado, né? E incomodado com aquela ideia. Mas se você oferecer aquilo que você sente que a pessoa está necessitada de uma maneira carinhosa e verdadeiramente caridosa, é claro que ela não vai ter o cunho, né, de humilhação. Então, cabe a nós transformar essa caridade, né, material, essa beneficência, numa verdadeira caridade, como Paulo de Tarso preconizou. Então ele diz: deve-se assegurar a existência dos que não podem trabalhar sem deixá-los à mercê do acaso e da boa vontade. Quer dizer, existem formas de ajudar essa pessoa. Se aqueles que são responsáveis e se comprometeram, né, no âmbito político, a ajudar essas pessoas de uma forma, né, através de um governo otimizado, e essas pessoas não o fazem, claro que quando você o fizer para auxiliá-los, você tem que ter, como o Antônio sempre nos fala, inteligência e sensibilidade para realizar essa caridade. Então, que a gente não esqueça disso, isso é muito importante. E ele segue aqui, termina o texto dizendo: quando estiverdes a ponto de acusar Deus, lançai um olhar ao redor de vós. Vede quanta miséria há para aliviar, quantas pobres crianças sem família, quantos velhos que não têm uma só mão amiga para socorrê-los, ou lhes fechar os olhos quando a morte chegar. Quanto bem a fazer! Não vos queixeis, ao contrário, agradecei a Deus e distribuí prodigamente a mãos cheias a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro, a todos aqueles que, desprovidos dos bens deste mundo, definham no sofrimento e no isolamento. Colhereis alegrias bem doces aqui na terra, e mais tarde, só Deus o sabe. Quer dizer, ele mostra, né, de uma forma interessante, como eu iniciei a explanação sobre a beneficência, que até mesmo a caridade material, ela também deságua inevitavelmente na caridade moral. Se você estiver fazendo a verdadeira caridade, né? Se você usar a inteligência e a sensibilidade para realizar essa caridade, com certeza você a fará materialmente, mas ela será permeada de tanto carinho, de tanto amor,
que ela será também uma caridade moral. E aí, com certeza, você não estará mais dando uma esmola, né? Você estará realizando a beneficência. Não é mesmo, Antônio? Certo, Marta. Quando Kardec pergunta aos espíritos como é a caridade sob a visão de Jesus, eles respondem que seria a benevolência, a indulgência e o perdão. Então, a caridade pura é isso, é querer o bem de alguém, ser indulgente e perdoar. No caso, querer o bem resume tudo, inclusive fazer o bem. A beneficência é fazer o bem. Então, é um trabalho que tem que ser realizado. Começa desde você estender a mão a pessoa necessitada no meio da rua, precisa de umas moedinhas, até você fazer grandes obras, até você amar o seu próximo, independentemente de qualquer situação dele. Ele pode até ser extremamente rico, e você tem que amá-lo, tem que querer o bem dele, tem que ser beneficente com ele também. Ele pode não precisar de você de nenhuma benesse material, mas ele precisa, às vezes, da sua companhia. E você, fazendo companhia a ele, você está praticando um bem. Como diz ele aqui, quantos velhos que não têm uma só mão amiga para socorrê-los e lhes fechar os olhos quando a morte chegar. Este velho pode ser um ultramilionário. Claro. Pode ter, inclusive, sido uma pessoa ruim, que afastou de si todos os amigos, por ter sido uma pessoa egoísta, prepotente, por causa até da riqueza. Então vai morrer, vai ficar o fim da vida sem ninguém. E se você vai lá fazer companhia, você não vai levar dinheiro para ele. Claro. Não vai levar, nem não precisa, mas a sua presença mostra que você está praticando um bem. E atrás disso está o que você está querendo, o bem dele, que ele não morra sozinho, que ele morra com alguém do lado, que ele não fique só na velhice. Então, esse é um processo em que nós estamos envolvidos. Não é uma coisa ao mesmo tempo, eu disse aqui uma vez, é uma coisa às vezes paradoxal, porque ao mesmo tempo é uma coisa clara para a gente esse processo, e ao mesmo tempo é difícil de nós compreendermos a sua simplicidade. Nós podemos achar que a caridade é uma coisa muito difícil para chegar a esse ápice da caridade de Jesus, então relaxamos, não praticamos aquela coisa mais simples, como de dar um bom dia ou dar uma moedinha. Esse é o simples. Agora, nós temos que entender que é o processo, nós temos que começar com o bom dia e com a moedinha, igual aquela viúva que deu as 2 moedinhas lá no templo. É assim que começa. E há de chegar um dia que nós teremos condições econômicas para dar mais dinheiro, ou mesmo que não tenhamos, daremos a nossa presença junto à pessoa necessitada. Então, é assim que eu vejo, eu entendo a mensagem que ele está passando. E ele está nos dizendo que, quando nós praticarmos isso, nós vamos sentir uma felicidade indescritível. Então, o maior beneficiado dessa prática vamos ser nós mesmos. Porque a pessoa pode até não ter seus problemas resolvidos com aquele nosso ato de beneficência, seja material, moral, que seja. Aquilo aliviou um momentinho, mas depois ela volta a sofrer. Mas nós vamos ser felizes naquele momento e nunca mais vamos perder aquele prazer, porque quando nos lembrarmos daquilo, nós vamos ser felizes novamente. Cada vez que nos lembrar, eu passei um dia lá na rua do Ouvidor, ajudei um mendigo que estava lá, você sente o mesmo prazer que sentiu daquela vez. E ele continua lá, mas você sofrendo, ele continua sofrendo, faz parte do quadro dele, mas você, aquele momento, foi importante para você e é eterno. É isso que o bispo está nos passando aqui, nos dando uma visão melhor da que a caridade. Eu ouvi de uma amiga minha semana passada que ela não sabe o que é fazer o bem, ela não sabe o que é amar o próximo. É difícil explicar a você, realmente, né? Não tem palavras para definir o que é o amar, que deve amar o próximo, como Jesus pediu. Mas você começa pelas beiradinhas, igual mingau quente. Começa dando bom dia. Exatamente. Cumprimenta todas as pessoas, seja o porteiro do prédio, seja o síndico, seja o dono da construtora. Bom dia. Assim que você vai começar, você vai se sentir mais feliz, falei para ela. Então é isso que o bispo
Adolfo, bispo de Alger, espera de nós. Mas o nosso tempo, Marta, já está esgotado. Então nós vamos ficando por aqui hoje, prometendo voltar no próximo programa. Sim. Com mais histórias aqui do Evangelho. É verdade. Muita paz a todos. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.